E aí galera, se liga! Hoje estamos aqui para fazer aquela revisão marota sobre um conteúdo, a organização político-administrativa do Brasil nesses primeiros anos de colonização, na verdade de pré-colonização até o início da colonização, de 1500 a 1554, quando tem início o governo geral, passando pelas capitanias hereditárias, enfim. Vamos lá, mas antes, curte aí, beleza? Dá um joinha, avisa pra galera que tem vídeo novo e compartilha, comenta, beleza? Se você gostou, se não gostou, qual assunto que você quer ver aqui, a gente tá aqui pra te ouvir. Belezinha? Então, após a vinheta, nós voltamos com essa revisão marota. Simbora, roda a vinheta. E aí galera, beleza? Se liga! Hoje nós vamos falar sobre o que? Vocês já sabem, organização político-administrativa naqueles primeiros anos de Brasil, vamos dizer assim. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender. Até chegar de fato à colonização, o Brasil passa por um período de 30 anos que nós conhecemos como um período pré-colonização, que vai da chegada dos portugueses ao Brasil até de fato 1530. Esse período intermediário é o período conhecido como pré-colonização. Aí você me pergunta, por quê? E eu vou te dizer, se liga, entre 1500 e 1530 os portugueses meio que deixaram essas terras por aqui de bolo, vamos dizer assim. Não viram interesse, não quiseram de fato investir aqui nesta terra. Pelo seguinte motivo, não encontraram metais preciosos. Lembra aí da carta de Pero Vaz de Caminha para o rei? Se liga, ele disse mais ou menos o seguinte: ó senhor rei, blá blá blá, chato. Basicamente ele disse o seguinte: olha, rei, a parada é o seguinte, a terra é boa, é de boa. Plantando, nasce muitas águas, plana, ele chama de chão, muito plana. Tem uma galera aqui de boa, alguns nem tão de boa. Essa galera aqui vive no bandagalando seus negócios aí, pra cima e pra baixo, não tem vergonha de mostrar as suas vergonhas, tá? Fizemos uma interação com eles aí, enfim. Mas ouro mesmo, ouro, metal precioso, a gente não encontrou não. Beleza? Então é o seguinte, o que a gente tem que fazer de mais importante nessa terra é tentar salvar esse povo que está aqui. Em resumo, foi isso que Pero Vaz de Caminha falou para ele. Porém, esse é o motivo, de fato, que o rei português, a nação portuguesa, meio que deixou o Brasil de lado durante 30 anos. Falta de interesse porque o Brasil não tinha retorno mercantil, não tinha de fato comércio, não tinha grandes riquezas. A única riqueza que o Brasil tinha eram riquezas in natura, que até então era muito dispendioso vir para cá só para buscar, por exemplo, pau-brasil e outros produtos in natura. Beleza? Então o que acontece? Eles deixaram esse Brasil um pouco de lado e é nesse período que chega aquela conversa de quem não dá assistência, abre a concorrência. Outros países como Inglaterra, França, Holanda, um pouco depois, começa a ver aquele país lá abandonado, aquelas terras, e só, gente, eu quero. Só que Portugal também não deu muita importância para o Brasil por um motivo, sabe qual? Ele estava tendo muito lucro em outras colônias, na África, nas Antilhas. Então o que acontece? Portugal tendo lucro lá, disse, essas terras por aqui vou deixar de boa. Então preste atenção, com o tempo esses lucros dessas outras terras foram diminuindo por alguns motivos. Conta comigo. Estava ficando dispendioso o açúcar porque outras nações estavam começando a produzir também. Então o lucro português com açúcar caiu, a produção continua em alta, mas o lucro por causa da concorrência tem uma baixa. Então se tem uma queda de lucro, proporcionalmente o investimento
ele aumenta, beleza? Segundo, a malha administrativa portuguesa era gigantesca. A administração, o exército, os nobres que não faziam absolutamente nada, estavam gastando muito dinheiro com isso, a coroa portuguesa. Então o que acontece? Começa a ficar mais difícil essas terras, administrá-las, tirar lucro dessas terras, sustentar o exército, sustentar o governo e tudo que estava envolvido nele. O que acontece? Em 1530, inclusive influenciado, Portugal abriu o olho e disse, opa, nós não queremos, tem alguém que está querendo, né? Assim não, nós vamos lá para o Brasil. Em 1530, Portugal volta este interesse pelas terras brasileiras. Beleza? Então se liga, a partir de 1530, Portugal diz, opa, é minha, estava só deixando de lado ali, não queria muito agora não, mas agora é meu. Então, em 1532, o rei português envia a primeira expedição, aqui liderada por Martim Afonso, que ele tinha a seguinte função, fundar algumas vilas, como por exemplo a primeira vila fundada é a vila de São Vicente. Ele veio com mais ou menos 400 pessoas para se fixar aqui na terra, beleza? E poder administrá-la, poder protegê-la, poder expulsar tanto estrangeiros como índios bravos, vamos dizer assim, que não queria fazer acordos com eles. Então, proteger, administrar, produzir foi a principal intenção dessas expedições. Em 34, o rei português institui o que nós chamamos de capitanias hereditárias. Aí você lembra o que é? Se liga, ele pega as terras, até então conhecidas como as terras daqui do Brasil, divide em 15 lotes e distribui para 12 donatários. Quem eram esses donatários? Homens que tinham acordo, ricos logicamente, que tinham acordo com a coroa, tá? Que viriam para cá com toda a sua estrutura, seu dinheiro. O dinheiro não saía da coroa, tá? Saía do donatário, da administração, da produção, do pagamento de funcionários. Tudo saía dos donatários. Beleza? Então, o que acontece? Com isso aí, dividiu-se em 15 lotes. Na verdade, só duas prosperaram. A de São Vicente e a de Pernambuco. Preste atenção aqui rapidão, só para vocês lembrarem. Qual era a intenção desses donatários? A mesma de Martim Afonso. Primeiro, produzir e mandar riquezas para Portugal. Segundo, proteger as terras, tanto de nações invasoras, quanto de índios bravios e tentar colonizar os que fizessem acordos com eles. Beleza? Então, isso aqui dá certo? Não dá. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, falta de recursos. Esses caras eram muito ricos. Eram. Porém, como eu falei, nenhum dinheiro era dado pela coroa. Todo recurso para manutenção, administração, exploração e trabalho das capitanias eram tirados dos próprios donatários. Sim, então passa a existir muita, vamos dizer assim, falta de recursos para manter por um longo tempo. Segundo, a distância entre as capitanias causava este contato meio que muito difícil, tá? Então, aliado a isso, a invasão de índios, tá? Ataques indígenas, falta de recursos para manter homens trabalhando para ele, ou seja, esta miscelânea de coisas faz com que as capitanias hereditárias vão perdendo dinheiro, não vão cumprindo sua obrigação. Beleza? Então o que acontece? Como eu falei, apenas duas de fato prosperam, a de São Vicente e a nossa vizinha aqui, já que eu estou na Paraíba, quem não sabe, a capitania de Pernambuco. Então preste atenção, em 1549 o rei português, percebendo que a capitania não deu certo, não deu, o que é que ele faz? Vou instituir o chamado governo geral. Traduzindo, o que é isso? O que foram os governos gerais? Tá bom? Tá. Traduzindo, o que é isso? O que foram os governos gerais? Governos gerais foi um tipo de reinado que se estabeleceu no Brasil. Por quê? Agora o rei disse, olha, dividir as terras e colocar vários donatários e seus filhos, lembra que a capitania era hereditária, passava de pai para filho.
não está dando muito certo. Eu vou manter esses caras aí, porém eu vou deixar um governador geral controlando todos eles. A administração vai ficar mais próxima e quem vai ter esse contato comigo é quem? Este governador geral. Então, é isso que acontece. Qual era a função do governador geral? Ser um líder militar, um líder administrativo, um líder das questões civis e jurídicas. Isso acontece em 1549. A partir daí, o Brasil passa, vamos dizer, entre mil aspas, por um grande período de estabilidade administrativa, porque não há muitas mudanças até a independência do modo de governo. É isso que eu estou falando. Não estou dizendo que não houve conflitos, crise econômica, crise política, não. Estou dizendo que a partir de então não há mais mudanças de forma de governo, até de fato a elevação da colônia brasileira a Reino Unido, ou se você quiser um pouco antes, a vinda da família real em 1808. Então se liga, esses aqui são de fato os primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil. Complexa, difícil, sem contar que dentro deste contexto existia a questão humana, o contato com os indígenas, que alguns fizeram acordos com ele através do escambo, o primeiro contato com os indígenas. Eles fizeram feitorias. O que é feitorias? Armazéns fortes que estavam, vamos dizer assim, colocados no litoral, onde os indígenas iam dentro das matas, dentro dos seus territórios, pegar as riquezas e trazia para os portugueses, que a deixavam nas feitorias, e de lá enchiam os navios e partiu Portugal. Beleza? Então esse é o primeiro contato de fato com esses indígenas. É um período muito difícil, a terra ainda pouquíssimo desbravada, a terra muito produtiva, mas os portugueses nesses primeiros momentos não se preocupavam, não se aventuravam, na verdade, em adentrar além do limite litorâneo. É o que eles chamam de desertão. É toda a parte do Brasil que eles não desbravaram. Daí que vem o termo deserto, tá? Que nesse primeiro momento não tem a função ou o caráter da microrregião que nós conhecemos hoje do sertão. Beleza? Então esse desertão era toda a área de terra que os portugueses ainda não haviam desbravados, por vários motivos. Perigos de ataque indígena, não conhecimento, o medo também, tá? Se eles tinham medo de vir, tinha toda aquela questão do mar, imagine entrar numa terra que eles não conheciam. Então, pessoal, se liga aí, é isso. Em resumo, fica com a gente, dá like, comenta aí se gostou, se não gostou, o que poderia melhorar, compartilha com a galera, aperta o joinha para dizer para o YouTube que você quer mais nossos vídeos. Valeu, é nóis, fui!